Olá, amigas e amigos do Jornal da Fórum. Boa tarde a todos e todas. Começando mais um jornal aqui, né? A luz está tortinha, deixa eu consertar aqui. Melhor, né? Começando aqui mais um jornal e hoje a gente tem assuntos seríssimos para comentar, né? Eu queria, hoje a gente vai receber aqui o deputado Paulão, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, justamente para a gente falar um pouco de tudo que está acontecendo, né? E aí eu queria, antes da gente entrar nessa ameaça que os militares estão fazendo ao Brasil, né, por não aceitarem ser investigados numa CPI, né? Você vê como são as coisas. Eles queriam e foram e ocuparam cargos na administração pública como nunca antes, desde que a democracia voltou ao nosso país, desde a redemocratização, que não se viu tantos militares ocupando cargos tradicionalmente ocupados por civis, né? Eles quiseram entrar nessa aventura do Bolsonaro e passaram a participar do governo. Tem vários generais no governo, né? Cerca de 33% de aumento de militares em cargos ocupados por civis, inclusive no Ministério da Saúde, onde um general ocupava o cargo de ministro da Saúde sem nenhuma formação, né? Apesar do Bolsonaro ter prometido para os incautos que iria fazer um ministério técnico, tinha um general lá como ministro da Saúde, e aí começaram a aparecer malfeitos, suspeitas de corrupção, de propina, envolvendo vacinas num momento grave como esse, que é de uma pandemia, né? E aí, uma CPI foi instalada para investigar denúncias de corrupção. Só que os militares, pelo visto, se consideram acima da lei. Eles querem ter os cargos dos civis, mas não querem ser investigados por corrupção, como os civis seriam. Se o ministro da Saúde fosse civil, ele não seria investigado? E por que o Pazuello não pode ser investigado? Por que o coronel Elcio não pode ser investigado? Não é culpa da CPI se o governo colocou um monte de militares lá e eles estão envolvidos em denúncias de corrupção, né? Aí eu queria mostrar para vocês uma pirâmide, um desenho clássico da pirâmide capitalista, né? Vocês veem que tem o povo embaixo sustentando tudo e lá no meio, pouco abaixo dos juízes, estão os militares defendendo toda essa farra, né? Ou seja, estamos numa sociedade de castas, onde alguns se acham acima da lei e outros não, né? O presidente foi eleito dizendo que não podia ser acusado de corrupção. Agora, ele não quer, na verdade, que os seus pares acusados de corrupção sejam investigados? Como assim? O que é que faz deles melhor do que os outros? Quer dizer que militar pode se esbaldar na corrupção e não vai ser punido? É isso? Bom, é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje com o deputado Paulão. Lucas Rocha também vai entrar aqui hoje, diferentemente, ele não vai entrar no meio, vai entrar no final. E eu já vou chamar o deputado para participar, só vou dar um alôzinho aqui, depois desse discurso que eu fiz, deixa eu dar um alôzinho aqui para quem já está esperando o jornal começar. Sempre pedindo a vocês para se inscreverem no nosso canal, se tornarem membros e se quiserem fazer perguntas para os nossos convidados, ou para mim, ou para o Lucas, façam superchats, tudo isso são formas de contribuir com a mídia independente, com o canal da Fórum. Deixa eu ver quem é que já está por aqui, muitos nossos amigos de sempre estão, né? Eduardo Goulart, boa tarde, Sinara Guerreira, Lucas e Comunidade, Madre de Deus, Bahia presente,
Nice Souza, boa tarde, companheiros da nossa comunidade Fórum Navegante Santa Catarina presente. Militares colocando as unhas de fora contra o Senado e o presidente do mesmo não se pronuncia a favor dos senadores. Pois é, a gente vai mostrar aqui o vídeo, Nice, com o discurso do senador Omar Aziz, muito importante, cobrando o presidente do Senado que se pronuncie sobre esse ataque à democracia que, mais uma vez, os militares aventureiros que se juntaram com Bolsonaro estão fazendo. Fernando Garcia, boa tarde, Sinara, e os militares querendo abrir as suas asinhas. É sério isso? Eduardo Goulart, boa tarde, Nice Souza, períodozinho bem conturbado esse que vivemos. Maria Angélica Codibelli, boa tarde, Sinara. Iracema Moreira, boa tarde, querida, fora Bolsonaro. Rafael Teixeira, boa tarde, queridíssimo Sinara e Lucas. Claudinei Batista, olá, Sinara, Lucas, comunidade da Fora, boa tarde, ótimo programa. Toledo, Paraná. Rosângela Zanelato, boa tarde, Sinara. Estamos em ameaça escancarada? Sem dúvida. Iracema Moreira, querem participar do governo, não querem receber críticas? É exatamente isso que eu estou falando. Como é que pode? Eles querem ocupar os cargos civis, mas querem que os civis escondam os malfeitos deles? Que história é essa? Jorge Júnior, boa tarde. Sinara e Lucas, até quando os gorilas de verde oliva acharão que podem tutelar nosso país? Clóvis Teixeira, boa tarde. Fernando Magalhães, ditadura nunca mais. Libório Comer Júnior, boa tarde para todos. Em Pipa, chuva e vento, temperatura de 24 graus, frio. Ah, se você soubesse como é que está aqui na Chapada dos Veadeiros, aqui está geladinho. Bom, o deputado já chegou por aí, Guilherme? Chegou, sim. Olá, deputado Paulão, que prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fora. Como vai você? Boa tarde, Sinara. Quero dizer que é um grande prazer, viu, participar do Jornal da Fórum, ser entrevistado por você, acompanho o teu trabalho, um trabalho do bom jornalismo, um trabalho investigativo, corajoso, empoderado. E para mim é uma honra ser entrevistado por você, por Lucas, principalmente todos que te seguem, a gente já percebe pelas perguntas a capacidade, né, que tem, principalmente a indignação que a gente está atravessando. Sei que é um grande prazer, Sinara. Igualmente, deputado. Participar do programa. Estamos às ordens. Como é que o senhor está vendo aí essas ameaças dos militares, não só a CPI, né? Porque eles ameaçam a CPI e indiretamente ou diretamente ameaçam também o Brasil, né? A gente está vivendo tempos em que estamos o tempo inteiro com essa espada sobre o nosso pescoço, não é, deputado? É verdade, Sinara. Veja bem, na realidade, esse processo é histórico, né? E você domina muito isso. Inclusive, o estado de Alagoas, mesmo sendo um dos estados menores do Nordeste, a gente só tem, geograficamente, a gente é maior do que o estado de Sergipe, né? 79 municípios, aqui 102, mas aqui tem uma história muito vinculada ao Brasil. Como se deu a República, né? Está vinculada aqui à República de Alagoas de Generais. O Marechal Deodoro, que tinha uma vinculação muito grande com o Império, fez a transição, mas a pessoa que implantou esse modelo militarizado, positivista, continiano, foi o Floriano Peixoto, né? E ele era idolatrado pela estrutura da caserna naquele momento. Era um homem sério do ponto de vista da probidade, diferente de algum de hoje, mas muito duro. É só lembrar um pouco a Guerra de Laguna e Desterro da antiga Santa Catarina, que se rebelou, e o que ele fez, né? Todos os homens foram mortos acima de 18 anos, por isso que o nome hoje é Florianópolis, né? Então, a gente tem, infelizmente, essa veia autoritária assim da história, Alagoas tem muito. E depois você tem o general Góes Monteiro, no período do Vargas. E foi ele que criou esse modelo, principalmente do Exército, na primeira força que sempre é a Marinha, depois o Exército, a terceira Aeronáutica. Então, foi ele que definiu isso. Ele tinha um sonho de ser presidente da República, não tinha voto, não tinha carisma, Sim. Mas ele fez o suporte. E aí ele fez o binômio dizer que as Forças Armadas não se envolviam em política. Na realidade, foi um chavão. Na realidade, era para tutelar. O sonho dele era ser presidente. Inclusive, ele tem um título
que nenhum presidente da República tem. Não é preciso lembrar, o Góes Monteiro é o incontestável, né? Agora é outro nome, depois eu errei. Enfim, é uma figura que teve Era um um título. codinome de Floriano Peixoto, é? Não, não, é. O Góes Monteiro, ele tem um título, depois eu vou lembrar. Góes Monteiro, tá. Eu estou Para pesquisando ele, aqui a enquanto você fala. então, ele padronizou. Naquela época, você tinha uma vinculação do ponto de vista de formação muito com a escola francesa, e depois, e aí você tem influência de algumas figuras que a gente sabe, Geisel, Rubéry, Castelo Branco, todo esse grupo ainda foi formação francesa, da escola do exército francês. Mas depois do golpe de 64, a influência toda americana. Então, hoje no Brasil, você não tem nenhum general, almirante, brigadeiro que tenha uma outra influência sem ser escola americana. Então, a escola americana é que define isso aqui e esse padrão. Aí, o que é que eles levantam? E aí você fez um questionamento por que eles são blindados. É porque a formação deles, primeiro, eles têm uma visão anticomunista, né? Ainda de um modelo, como disse o Lancelot, onde tem comunismo no Brasil, né? Mas eles têm isso como um mantra. E eles perderam qualquer responsabilidade de soberania nacional. O que está se fazendo no governo atual, vendendo a preço vil as nossas estatais, com aval das Forças Armadas, sem dúvida nenhuma. E eles se consideram as pessoas com melhor formação, um compromisso com o povo brasileiro, com a família, naquele modelo tradicional, clássico, né? E eles têm sempre uma dúvida em relação aos civis. Sempre tem uma dúvida em relação aos civis. Então, com esse processo, a gente teve uma ditadura de 21 a 85, há uma abertura. Diga-se de passagem, eu estou dizendo isso muito à vontade, como integrante do Partido dos Trabalhadores, foi no governo Fernando Henrique Cardoso que ele muda o paradigma. Isso é importante do ponto de vista da história. Sim. Quando ele cria o Ministério da Defesa e coloca um civil, e que está correto essa visão do Fernando Henrique Cardoso, que o Lula continuou. Exato. Então, o Ministério da Defesa ele tem que ser um civil. E o Bolsonaro colocou um militar de novo, né? De novo. Então, já mudou o paradigma do processo. A outra questão, que no governo Fernando Henrique Cardoso teve um garroteamento, e no nosso governo, do presidente Lula, depois do presidente Dilma, o golpe com Temer agora, você se fizer uma análise do ponto de vista orçamentário, cenário, é gravíssimo, e eu venho discutindo isso na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A gente hoje tem um orçamento das Forças Armadas maior do que o Ministério da Saúde. Agora, veja bem, como é que você tem um orçamento de quase 150 bilhões quando a gente não tem um modelo de guerra convencional e essas Forças Armadas não tiveram a capacidade de criar uma máscara, um álcool gel, não conseguiu criar um respirador. Veja bem, isso é muito grave. Aí você tem projetos estruturantes. Ficaram produzindo cloroquina, né? A gente precisa dizer isso. Que enquanto, por exemplo, na Argentina, eles passaram a produzir máscaras, as Forças Armadas produziam máscara, álcool gel, o Exército Brasileiro preferiu produzir um remédio que não tem efeito contra a pandemia e também pode, inclusive, causar complicações mortais, né, deputado? Sem dúvida. E outra coisa, o valor, Sinara, 43 bilhões. A produção de cloroquina, ela não vai poder ser distribuída, então vai ter vencimento desse medicamento. Isso é um crime, é grave essa situação. Agora, o que ocorre? Este orçamento, você tem alguns projetos estruturantes. Quando você pega, no caso, a aeronáutica, tem um KC-5, que é um avião cargueiro importante, não é? Que é um projeto acima de 1 bi. Você chega na Marinha, você tem o submarino de propulsão nuclear, também outro volume imenso. E você chega no Exército, você tem um lançamento de foguetes, né? do lança-foguetes. Então, o que é que ocorre? Este orçamento, a gente tem um problema no Brasil que a gente tem que descentralizar.
é que hoje são poucos intelectuais que trabalham essa temática das Forças Armadas, que aprofunda esse debate, que lança obra. Claro que tem trabalho acadêmico, mas o trabalho do ponto de vista da leitura popular, muito pequeno. Então, eu faço até um apelo, devido à sua capacidade jornalística do teu programa, principalmente da revista Fórum, para que as universidades elas reflitam em cada estado a importância de focar isso nos TCCs a partir de um curso de conclusão, de especialização, mestrado, doutorado, para a gente começar a desvendar uma caixa que ninguém quer abrir. Então, o que ocorre? Esse orçamento de 150 bilhões, você tem o satélite, vários satélites em torno desse orçamento. São 1.300 empresas, Sinaras. E a maioria dessas empresas são de militares da ativa, que terceiriza para parentes, ou de pessoas que se aposentaram. Então, na realidade, houve uma captura do orçamento, e você, quando fez aquela fotografia simbólica do capitalismo da estratificação... Isso, eu até quero responder aqui, porque tem um leitor nosso, o Ailton Marques, que está dizendo que essa imagem não é verdadeira, que não representa o capitalismo. Eu sinto muito, Ailton, mas essa imagem é um cartoon clássico de 1911 dos Estados Unidos sobre o capitalismo. Não fui eu que inventei, olha lá, a pirâmide do sistema capitalista. Essa imagem é uma imagem muito famosa, já tem 110 anos. É coisa para você pensar, não está falando da Índia, né? Está colocando o povo aí como sustentáculo da farra da burguesia. Acima da burguesia tem os militares protegendo todo esse festim, né? Defendendo os privilégios. Acima dos militares tem os magistrados, juízes, como aqui no Brasil, a gente sabe que eles são uma casta, e acima deles os detentores do poder, os reis, os presidentes. É isso. Não tem em todo o sistema, não diga. Pode voltar para o deputado. Né? Não adianta negar a realidade, né, deputado? O cartoon, como tem 110 anos, ele pode mudar de posição, igualdade, porque hoje você tem no capitalismo algumas figuras que não tinham no passado. Por exemplo, qual o papel da comunicação, dessas plataformas de comunicação do dono do Facebook, né? Que hoje tem um papel bem lembrado. Financeiro, tudo. Enfim, mas na realidade o importante é a concepção. E a gente verifica num processo histórico que, fazendo defesa da tua tese aí, Sinara, bem, as polícias militares, elas foram criadas para quem? Para servir a população, os senhores. Os senhores, né? Ele não foi para servir a população. Qual é o comportamento das polícias nos estados? Ela tem um comportamento nos bairros da elite de classe média e tem um comportamento diferenciado na periferia. E por que isso? Porque a formação dela, como o Exército no Brasil é força auxiliar, isso foi desde a ditadura, e a gente não conseguiu quebrar esse artigo. Na minha visão, para ter democracia, tem que quebrar esse processo. Ele continuou como força auxiliar, e ele vê o inimigo interno, porque a gente teve experiência na Argentina, que foi uma ditadura cruel na Argentina. Quando aquele ditador tentou discutir a questão da disputa das Ilhas Malvinas, a Inglaterra, em 15 dias, decidiu e demonstrou a pouca força que tem a Argentina em relação aos países com estrutura histórica, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, China, Japão, enfim. Então, o Brasil ele só enxerga o inimigo interno. O inimigo interno. Aí, voltando à questão orçamentária. Então, a elite se apropria disso quando ela não paga impostos no Brasil. Os impostos no Brasil que paga o pobre, a classe trabalhadora e a classe média. A elite não paga. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para quem está lendo, que eu peguei esse print ontem e mostrei aqui no jornal ontem, já que o senhor está falando disso, Guilherme, coloca aquele print de ontem dos super ricos. Os super ricos, eles têm 60% de isenção e o resto dos pagantes de impostos só tem 25%. Como é que eles dão mais isenção aos ricos do que aos pobres? Como é que pode isso?
É porque ele tem uma figura que faz esse papel chamado Paulo Guedes. Qual o papel do Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes tem a paciência, ele que é um homem milionário, dono de banco, né? Foi aluno de Milton Friedman, se viu a ditadura do Pinochet e está fazendo esse serviço, porque ele está fazendo a sangria para a elite. Então, voltando, eles se apropriam e também essa estrutura militar se apropria. E você, na sua abertura, levantou. A gente tem mais de 6 mil militares no governo, pessoal. É maior do que o período da ditadura militar. O que ocorreu ontem, que quando eu vi a notícia, mesmo cansado, eu coloquei o meu twitterzinho condenando a visão pusilânime, covarde do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele podia ter coragem, pelo menos, corporativa. Eu tenho uma relação com o presidente Aziz de uma certa distância, não conheço ele muito, mas ele fez uma colocação cirúrgica. Ele disse o seguinte: a banda podre das Forças Armadas tem que ser investigada. Ele não generalizou. Não generalizou. Ele foi cirúrgico no processo. Ele não generalizou. Então, o que a gente está percebendo? Eu tenho uma avaliação subjetiva, Sinara. Eu posso estar enganado, com um pouquinho de faro político, que acho que o presidente da CPI, o Aziz, o relator Renan Calheiros, que é aqui de Alagoas, meu amigo, ele já deve ter dados desse relatório do cidadão de ontem, que já enviou, inclusive, o relatório que ele mandou para a Suíça em algum caso de ameaça. E o que é que está ocorrendo? E eu concordo com a leitura de vários jornalistas. O Ministério da Saúde, por ser um ministério pesado do ponto de vista orçamentário, foi instalada uma OCRIM, uma organização criminosa. E essa organização criminosa, ela tem esse cidadão que foi indicado pelo deputado do Paraná, o Lupion, que é ligado ao Ricardo Barros, que já opera há muitos anos no Ministério da Saúde. Exato. E com detalhe, depois que vocês denunciaram, depois que houve a denúncia do deputado Luiz Miranda, que é da base do governo, do DEM, até hoje o Ricardo Barros não usou a tribuna para fazer defesa. Muito estranho. Teve uma conversa com o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro não fez nenhuma observação contra ele, caladinho. Não existe uma observação na imprensa contra o Luiz Miranda. Cadê a coragem desse presidente? Eu fui colega com ele 2 anos, né, do Bolsonaro. É um psicopata. Psicopata. Calado. Nem fala do Ricardo Barros e nem fala do Luiz Miranda. E com detalhe, aí vem meu colega de Alagoas, o Arthur Lira, que também está silente. Ora, se o Ricardo Barros não é exonerado, é porque está havendo conivência do presidente da República e o presidente da Câmara em relação a esse processo. Aí o que ocorre? Você tem esse grupo, que era mais antigo, aí é quando entra o grupo do general trapalhão de logística chamado Pazuello. Exato. E aí entra militares na jogada e entra também segmentos evangélicos. Então, há uma disputa do butim, como deveria. Então, eu tenho impressão, que eu não tenho dados, que eu não sou senador, que deve ter profundidade. E vai ser essa CPI que vai ter materialidade para ter o processo de impeachment. Aí o que ocorre? Aí está lá numa visão machista, o Exército, né, fragou o processo de traição e ele quer o quê? Destruir o sofá. Né? Exato. É uma visão machista mesmo. Né? Ora, o Exército, as Forças Armadas, fiz um pronunciamento repudiando e lamentei que era para ter uma unidade de ação de todos os parlamentares, a não ser quem é do bloco do Bolsonaro. Aí. Deputado, deixa eu colocar aqui... Só para concluir, Sinara, que defende a democracia deveria ter usado hoje para condenar essa nota, não era para discutir outros assuntos. Porque a nota ontem, Sinara, desculpa, é gravíssima. Já basta o Twitter daquele general quando ameaçou o Supremo. Isso é grave para a democracia.
Sim, olha só, ontem teve essa nota que o deputado está falando, que foi gravíssima, dos comandantes ameaçando a CPI, e hoje o Clube Militar chamou a CPI de circo parlamentar de indecência. Principal agremiação de reservistas, Clube Militar do Rio de Janeiro. Vocês sabem, vocês conhecem o histórico dessa instituição, sempre foi golpista na origem, saudosistas, carpideiras da ditadura, publicou o texto em que diz que apoia a nota oficial do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com ataques ao senador Omar Aziz, presidente da CPI. E aí o senador Omar Aziz, ontem, ele fez um discurso muito importante, deputado, que eu vou colocar aqui, depois eu quero que o senhor comente. Eu queria falar algumas coisas aqui. O presidente... É o de ontem, que ele está no plenário falando, cobrando o Rodrigo Pacheco para que se pronuncie. Senador Omar Aziz, na sequência, senador Rogério Carvalho. Infelizmente, discurso bastante moderado para esta casa no momento que nós vivemos. Mas eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. E vou afirmar aqui que eu disse lá na CPI, novamente, pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, Vossa Excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. Vossa Excelência não se referiu à intimidação que foi feita pela nota das Forças Armadas. Ninguém teve uma relação melhor do que eu como governador com as Forças Armadas do meu estado. Mas convivi com grandes generais. O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento da Aeronáutica foi depor e foi preso, porque mentiu. Foi o que pediu $1 por vacina, presidente. O coronel Elcio, que está lá hoje, foi o homem da Covaxin. Não tenho nada, até vários pedidos para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, não pautei nenhuma vez. Porque não entendo que o ministro Braga Neto pudesse contribuir na investigação. General Ramos está lá, tem vários pedidos em respeito às Forças Armadas. Não convoquei. Hoje, o senador Marcos Duval foi à minha mesa, me chamou a atenção e eu refiz, coloquei a fala, o senador Marcos Duval. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. E de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, como líder, eu respeito. Agora, a sua história não é essa. Nunca foi essa. Vossa Excelência vem de um partido de esquerda, vem da origem de Arraiz. E Vossa Excelência sabe muito bem que eu nunca desrespeitei as Forças Armadas. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas e um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com falcatruas. Foi muito bom, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você vê a imagem caquética de um sabujo chamado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora, o que faz vergonha, Sinara, é que esse cidadão ele foi conselheiro da OAB. Era importante a OAB, inclusive, emitir uma nota sobre isso. Atualmente, o presidente da OAB é uma figura importante, que teve um pai que foi morto pela ditadura. Eu não percebi, assim também, de forma rápida, uma posição da OAB. Então, essa figura que foi da OAB de Minas, quer dizer, pusilânime, covarde, e a gente só conhece as lideranças nesses momentos das quinas da vida, né? Do processo. Então, a fala do senador foi uma fala corajosa, uma fala prudencial. Ele não generalizou. E é isso que eu questiono a estrutura das Forças Armadas. As Forças Armadas reagiram
de uma forma equivocada, extemporânea. Em compensação, você não tem uma nota das Forças Armadas em relação ao crime da família Bolsonaro, a relação com os milicianos. Não tem uma nota quando pegaram cocaína no avião do presidente, que eu questionei ontem o diretor da ABIN, que foi para a Credem. Ninguém questiona isso, né? Os escândalos que estão ocorrendo, a imagem das Forças Armadas, que se você pegar historicamente, ela tem uma imagem mais forte perante a população do que, inclusive, o poder legislativo e o poder judiciário. E isso vai, logicamente, arranhando. A população começa a perceber, até porque a gente está vivendo em outros tempos. Eu que sou de uma geração que, no passado recente, a gente não tinha o poder da internet, que tem hoje, das redes sociais. Hoje você tem uma capilaridade que sai da mídia tradicional, que a gente era dependente somente do rádio, das grandes redes, das TVs ou jornais impressos, né? Então, quando você pega um jornal eletrônico com conteúdo, forma e conteúdo, né? Com credibilidade e questionadora, fazendo processo, e eu não tenho dúvida que você deve ser realmente muito xingada por ter coragem. Já estou com couro grosso. Meu couro já está grosso. Já tem couro de jacaré no meu caso também. Então, veja bem, é lamentável o processo. E eu esperava hoje que no Congresso todos os parlamentares, principalmente os democráticos, eu não estou entrando que é de esquerda, a esquerda tem em média 150 do total de 503, era um discurso repetitivo, todos falando sobre isso. Porque ontem, no processo para derrubar a Dilma, o ministro do Exército mandou o tweet para o presidente do Supremo, que deu aquilo, inclusive tem até livro, né, os 11, como se deu, né? E, de repente, eles querem o quê? Fazer uma nota intimidando. O clube militar não é preciso nem gastar tempo. O clube militar é uma instituição que a história dele sempre caquética. Foi caquética de conspiração. O clube militar, o local dele é no esgoto da história. Esgoto da história. E sem reciclar. Porque na China você já está reciclando o esgoto e está conseguindo fazer com que a água possa ser consumida. No caso, ali não tem jeito. São as carpideiras, as vivandeiras do golpe. Porque essa moçada que tem lá os generais que morreram, onde você tem as filhas recebendo até hoje salário acima de 100 mil reais pago pela população. Privilégio. É coisa de sociedade de castas. Que ocorreu, militares e civis foram prejudicados, dos estados, mas os oficiais das Forças Armadas, não. A única exceção foram os militares. Aí você tem programa para construir casa específica para militar. Pessoal, e a sociedade? Esse pessoal está vivendo uma bolha. Você tem uma estrutura como a Amazonas, que o senador Aziz foi governador. A pandemia do Amazonas faltou oxigênio, faltou vaga. E você tinha um hospital do Exército com vaga, ele não ceder para a população. Eu pergunto, qual é a soberania que esse pessoal defende? É um clube fechado. E o que eles não querem. Então, é por isso que a gente vai ter que discutir. E uma das tarefas do presidente Lula para manter a democracia. Não é para manter um projeto de esquerda, não. Para manter uma democracia, a gente tem que fazer o quê? Se quiser fazer mudança. Primeiro, o Ministério da Defesa tem que ser um civil. Segundo, a gente tem que dar transparência a esse orçamento. Terceiro, ora, a saúde tem Conselho Nacional de Saúde. A educação tem Conselho Nacional de Educação. A assistência social também, cultura também. Você só não tem abertura da sociedade quando discute segurança pública. Eu não sei se você já percebeu isso. Os conselhos de segurança pública nos estados a nível nacional, só quem participa é o clube do Bolinha. É o clube do Bolinha, Lucinária. É o clube só do Bolinha. Só ele discute. Ora, segurança é um desafio, a exemplo de outras políticas públicas, de toda a sociedade. Ou a gente entra para descentralizar. Outra coisa,
tem que discutir o conteúdo da formação, porque 53% dos militares, principalmente das polícias militares, são negros e pardos. Por que eles são violentos contra a periferia? Eu pergunto. E os feitores da época? Eram quem? Feitor era branco? Feitor era negro ou pardo, porque o branco de olho azul é ali que nunca sujou a mão de sangue, ele terceiriza. Exatamente. Então, você coloca o processo do inimigo, o que é que ele vê com o inimigo? Central Única dos Trabalhadores, movimento sindical, movimento agrário, MST, movimento estudantil, movimento LGBTQI+, juventude. Então, qualquer ato de rebeldia é o inimigo, porque esse inimigo clássico, depois da Segunda Guerra, e esse modelo tradicional não tem mais sentido, porque agora a gente tem as famosas guerras híbridas, né? Com drone, com robô, que não vai precisar desse modelo, é isso que eles não querem. Porque a gente vai ter que repensar, até para a segurança nacional, que esse modelo clássico de marinha, aeronáutica e exército não tem mais sentido. Você chega nos quartéis, eu estou falando por Maceió, não conheço o Brasil todo, uma das principais avenidas, aí tem um quartel, aí tem uns garotos, que de manhã limpa a grama, no outro dia pinta o muro de branco, no outro dia de verde, porque não tinha o que fazer. Qual é a ação concreta que tem uns batalhões nos estados? Muitas vezes nem atividade social é realizada, que era uma forma. Então, você tem que repensar esse modelo, né? Verificar o processo de tecnologia que está sendo feito no mundo, o que está ocorrendo com a China, que constrói, os Estados Unidos tinha 200, constrói em média 200 submarinos por ano. A China construiu 200. E você sabe o poder bélico que tem. O Brasil está fazendo. Como é que é isso? Então, eles não querem essa discussão. Então, eu acho que o que feriu ontem foi que eles devem ter informação, porque eles têm controle, né? Eles têm influência na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na ABIN, na própria estrutura de inteligência, principalmente do Exército, que a CPI está chegando no Palácio e vai atingir o chefe da quadrilha, chamado Bolsonaro. E olha, deputado, eu queria mostrar aqui, não sei se o senhor está muito apressado ou não? Não. Ótimo, porque eu queria mostrar aqui, eu peguei a versão mais longa, são 5 minutinhos só, do discurso do Omar Aziz desafiando o Bolsonaro hoje na CPI, que é muito importante, e eu quero que o senhor comente também. Deixa eu só, Guilherme, deixa eu só ler aqui esses superchats que eu não li. O Odson Xavier fala que chegou no final da cena do Omar, mas achou muito boa. Vai vir outro agora que você vai gostar também, Odson. Esse discurso que o senador Omar Aziz fez, desafiando o Bolsonaro hoje na CPI, é muito importante, viu? Paula Eduarda Canhadas fala, concordo, ditadura nunca mais. Vou soltar o vídeo e aí depois a gente volta com o deputado. Eu queria falar algumas coisas aqui. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho. Um cercado que ele utiliza para assacar contra a honra dos outros e, de uma forma vil, me coloca como se eu tivesse desviado 260 milhões. Eu não sei onde é que ele ouviu isso, mas, infelizmente, como ele se informa através de compadre, de compadrio, de coisas pequenas, a gente releva. Presidente, eu lhe desafio a procurar um processo que eu seja réu ou denunciado. Vossa Excelência precisa procurar. O senhor já mandou os seus agentes de informação vasculhar minha vida toda. Eu não tenho dúvida disso. Até proporciona, pateticamente, falas contra a ciência, que agora a doutora Franciele está confirmando para o Brasil aquilo que a gente vinha falando sempre. Nem propaganda de vacinação este governo quis fazer. Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Eu não, ele disse... De que mesmo, presidente?
Chamou de genocida. Não, genocida. eu nunca o chamei de genocida. Sim. É porque, Eu nunca o claro. chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei Rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, presidente? E o senhor vai para o cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional, superficialmente jogando ao léu palavras que assacam contra todo mundo. Presidente, eu não prejulgo, não estou nem lhe prejulgando, mas hoje eu, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo. Que há 13 dias ele não respondeu. O senhor não responde, passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de Vossa Excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual Vossa Excelência, como presidente, tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo. Que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente, diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo. Presidente, não é o senhor que vai parar a CPI. A CPI vai se aprofundar. Não tenho nenhuma linha para falar sobre Vossa Excelência em relação a roubo, genocida. Lhe acuso de ser contra a ciência. Isso aí está claro. Lhe acuso de não querer fazer propaganda para a vacinação do povo brasileiro. Lhe acuso de tentar desqualificar as vacinas que estão salvando vidas. Isso eu lhe acuso, porque isso é verdade. Isso é científico. Não lhe acuso de ser ladrão, não lhe acuso de fazer parte de rachadinha, não lhe acuso de outras acusações como genocida, nunca falei isso. Eu sou testemunha, presidente. O senhor Nunca chamou ele de ladrão, de vacina, e ontem, o senhor nunca falou. E ontem, nem rachadinho. Sempre não misturei as Forças Armadas com alguns que estão a serviço desse governo. Tanto é que quando o general Pazuello esteve aqui, podem procurar no depoimento todo que eu o chamo de ex-ministro da Saúde. General Paulo Sérgio é testemunha que quando entrou em contato comigo, dizendo que o Pazuello tinha estado com contato com pessoas que tinham Covid, ele pediu 14 dias para poder vir depor, e eu na mesma hora disse que sim. Disse ao general Paulo Sérgio, que foi comandante no município de Tefé do estado do Amazonas, serviu 12 anos no nosso estado, assim como o general Heleno, assim como o vice-presidente Mourão, assim como o general Vilas Boas, assim como grandes outros oficiais que serviram ao povo do Amazonas e Amazônia. Eu nunca confundi as coisas. Mas, presidente, a sua palavra é forte. Vossa Excelência me acusa de uma coisa que eu não cometi. Eu nunca lhe acusei de absolutamente nada aqui na presidência dessa CPI. Por isso, eu lhe faço um desafio. Vossa Excelência procure uma denúncia contra mim, ou procure para ver se eu sou réu em alguma acusação. Não há, presidente. Sabe por que não há?
porque não tem fatos que comprovem absolutamente nada contra a minha pessoa. Por isso que eu tenho a altivez de estar aqui, conduzindo isso com o maior equilíbrio que eu possa ter, mas eu peço a Vossa Excelência, quando estiver no cercadinho, pense 2 vezes no que vai falar. Presidente, o senhor é o chefe de uma grande nação. Dê o exemplo. Dê o exemplo para o bem do Brasil. Temos que dar a mão à palmatória, né? Grande discurso do senador Omar Aziz. A pergunta que ele faz, eu repito aqui, depois eu passo. O presidente Bolsonaro, o Luiz Miranda, está mentindo ou está falando a verdade? Essa é a pergunta que o Omar Aziz lhe fez. O senhor até agora não respondeu, não é isso, deputado? Até agora o presidente ainda não disse se o Luiz Miranda está mentindo ou não. Sem dúvida nenhuma, o discurso do senador Omar Aziz é um discurso muito importante, republicano, qualificado, né? Diplomático, que muitas vezes a gente não está vendo no Congresso, que houve um rebaixamento muito grande, Sinara, dos debates que a gente tem saudade quando era adolescente, principalmente na época da Constituinte, né? Desqualificou muito. Agora eu tenho uma visão diferente do Omar. O Omar está querendo transformar leite em pedra, ou pedra em tirar leite de pedra. Ou tirar leite de pedra. Olha, pessoal, o Bolsonaro é incorrigível. Ele faz isso de caso pensado, porque com a formação dele fascista, um dos fundamentos do fascismo é gerar o caos. Não adianta ter normalidade. Porque ter normalidade é aquela parábola antiga do rei está nu, que ele andava nu, mas a sociedade da época tinha medo que ele era tirano, ninguém tinha coragem de dizer que ele estava nu. Foi necessário uma criança, como sempre, que é um fator importante do mundo, com a sua pureza e coragem, disse o rei está nu, né? Então, o Bolsonaro, ele cria esse conflito, porque na hora que tiver normalidade, a população brasileira vai perceber 15 milhões de desempregados, principalmente atingindo a juventude mais pobre, inflação alta, mentiras de campanha que ele apresentou um programa e não implantou, principalmente uma parte da população que votou nele, numa temática milenar, não é nem secular, chamada corrupção. A corrupção derrubou vários governos ao longo desde o Império até hoje. E foi isso que uma parte desse eleitorado foi para a rua, fazer uma estratificação colocando como se o PT fosse a maior quadrilha da história do Brasil. E o que é que está ocorrendo? A gente percebe todo dia notícia de corrupção, todo dia. Então, esse discurso começa a chegar e ter enraizamento, e é por isso que nas redes sociais, que até então a gente não tinha um grau de disputa, e agora a gente cresce. Então, um exemplo, há um período curto atrás, o Lula tinha 3 milhões de seguidores, Bolsonaro tinha 35 milhões. Como é que é isso? Isso é muita grana. Sim. O projeto do Bolsonaro não foi feito no ano da eleição. Ele foi feito, no mínimo, 2 anos antes. Quando o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos, através do Olavo de Carvalho, discute com o Steve Bannon, que é uma figura que faz parte desse clube militar, que no Brasil aqui é uma caricatura, mas lá não. Ele começa a plantar semente de discórdia no mundo, e ele pegou um grupozinho de amigos para financiar esse programa das redes sociais através do processo de fake, né? Sim, sem dúvida. Através fez a estratificação e definiu o público, começou a definir esse processo. Porque ele está tendo raiva visceral do Supremo Tribunal Federal, Sinara, e principalmente do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes foi na ferida, a partir de uma ação que a esquerda, os partidos de esquerda fizeram.
E eles acionaram o gabinete do ódio e começaram a desmontar o gabinete do ódio. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra semana passada de um colega seu de Brasília, que é um professor doutor, nessa área de informação, né, do ponto de vista das redes sociais. E essa rede do gabinete do ódio, ela é pequena do ponto de vista numérica, não é tanta gente. E você replica esse processo, fica replicando esse processo. Então, eles ficaram com raiva porque o Twitter, as redes sociais do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio, caíram do secretário. Perderam seguidores fantasmas, né? E foi necessário, até porque esse processo... Aí, o que está ocorrendo agora, que eu já lanço aqui para você, que é uma pesquisadora importante. Eu estou muito preocupado, porque a reforma política que está sendo conduzida pela deputada Margarete Coelho, do PP, Partido Progressista, o mesmo partido do deputado Arthur Lira, do Centrão, mesmo ela sendo uma pessoa cordata, professora, doutora em direito eleitoral, ela está colocando uma pílulazinha que é muito complicada. Hoje, eu faço um fake contra você. Aí você entra com a representação no TRE, no período eleitoral, o pessoal vai lá, corrige, tira a mentira. Eu faço de novo, tira a mentira. Faço de novo, tira a mentira. Aí chega um momento que a plataforma retira você. Foi o que ocorreu com o Trump. Ele foi retirado do Twitter. E o Carlos Bolsonaro também e outros. O que é que a Margarete Coelho está fazendo? Ela está querendo fazer uma legislação nacional para impedir que a plataforma tire. Ora, como é que você é disseminador de ódio? Então, esse artigo foi encomendado pelo grupo Bolsonaro, em aliança e parceria com o deputado Arthur Lira, e ela fazendo esse papel. Ora, se a rede, uma plataforma, tira do ar o Twitter, do Trump, como é que não pode tirar aqui do Brasil? Então, veja bem, é um processo de muita grana. Então, essa história somente oficial que o Bolsonaro criou e gastou aquilo é o que está no TRE. O investimento que foi feito, só o velho da Havan gastou 14 milhões nessa plataforma. O Paulo Lema, que era o homem mais rico do Brasil, agora é o segundo, outro golpista, gastou milhões. Dono da Americana gastou milhões, do Banco Itaú. Essa elite que não paga tributos, que agora está se discutindo um projeto simples, que é taxar dividendos. E eles estão raivosos, escalam o deputado Marcelo Ramos para ser o defensor dele. Aí está aí, assinaram, ou eu comprar uma bicicleta, paga imposto. Comprar um carro usado, paga imposto. Um carro zero, paga imposto. Se eu comprar um iate, eu não pago imposto. Se eu comprar um avião particular, é isso, pessoal. É muito privilégio, né? Esse processo. Então, esse imbricamento, eu concordo, repito, com tua charge. Se ela modificou de patamar, aí a gente pode até discutir. Agora, que existe hoje, as Forças Armadas não representam mais o sentimento do povo brasileiro. As Forças Armadas hoje representam a elite. Hoje não, há muito tempo. O pior é que a gente... A guarda pretoriana da elite, né? A gente saiu de 64, 85, pensou que tinha dado o fôlego. Pelo contrário, agora veio com força e veio replicando nas polícias. Então, o que ocorreu, Sinara? No Ceará, eu posso ter discordância do Cid. Tenho discordância com ele, o Cid Gomes. Mas o que fizeram contra o ex-governador, atirando nele... Absurdo. Tem uma rede de ódios implantada nessa estrutura de segurança, onde poucos governadores têm liderança sobre a polícia. Uma boa parte do governador, independente de sigla partidária, são reféns desse processo. Então, a sociedade ela tem que discutir... Um momento perigoso, né? Perigosíssimo. A gente tem que discutir, sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento de outra coisa. Não pode ser essa discussão só interna corporis. A gente tem que discutir a nível nacional. Eu fiz parte, inclusive, do Parlasul,
né? Hoje eu sou suplente, é importante a gente fazer esse debate, e é importante a gente ter solidariedade internacional, o mundo saber o que está ocorrendo. Então, quando tem um festival de Cannes, que alguém pode imaginar que não tem a ver, sim, cultura é uma política que rejuvenesce a alma, é o bálsamo. Aliás, Então, o Kleber Mendonça hoje, Kleber Mendonça fez um pronunciamento total, importante lá em Cannes. inteligente como ele é, né? Preciso, mais preciso do que eu, tenho inteligência mais privilegiada que eu tenho, cirúrgico, e você tem um Spike Lee que fez outro também. Então, é necessário o mundo conhecer esse psicopata, porque eu concordo com a psiquiatra que fez um artigo, quando disse Bolsonaro é doido, e ela fez o artigo Respeite os doidos. Os doidos podem... Esse psicopata, a cura dele é o impeachment. É que rasgar dinheiro ele não rasga, né? Olha só, a Maria Cláudia Junqueira falou, excelente análise, deputado Paulão. E teve outro comentário aqui, deixa eu ver se eu acho, que o Adson Xavier fala, amei, aí a dobradinha com o Randolph lavou a minha alma, valeu a CPI só por essa fala, parabéns ao Marazis, que eu nem conhecia como político, pois é. Deputado, o senhor foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu não poderia deixar de comentar com o senhor hoje o depoimento da ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Fontana, que contou na CPI que o coronel Elcio Franco, né, um assessor lá do Pazuello, mandou retirar os presos do calendário de vacinação. E aí ela argumentou que pessoas privadas de liberdade estão mais suscetíveis a doenças infecciosas, né? Esse tipo de notícia mostra bem como funciona a mente do Bolsonaro. Quer dizer, a pessoa já está lá presa, ela deve, então, ser colocada para morrer de Covid, porque eles não estão nem aí. Olha o tipo de notícia que a gente está sendo obrigada a ler agora, na era Bolsonaro. Eu queria muito que o senhor comentasse isso. Olha, Sinara, na realidade, a gente volta, claro que diz que a história não pode voltar, né? Mas a gente voltando um pouco à história, qual é a diferença que tem da Câmara de Gás, dos generais de Hitler, né? Quando ele definia a tipificação mulheres, principalmente as mulheres inteligentes, bruxas, né? Crianças que tivessem qualquer defeito físico, idosos, pessoas com morbidade, judeus, LGBT e mais, enfim, todo mundo tal. Então, quando ele estabelece, a pessoa que está apenada, ela está sob a tutela do Estado. E no Brasil, lembre-se que é uma quantitativa enorme. Eu não tenho certeza, porque não sei se está atualizado, se não me engano, a segunda ou a terceira população carcerária do mundo. É mais de 800 mil. Então, a tutela é do Estado. Qualquer responsabilidade que tem, o Estado é responsável. Inclusive, se uma pessoa daquela tiver consequência e morrer, a família entrar com processo judicial, ele pode ser indenizado. A outra questão é o confinamento. Qual é a questão que você tem relativo ao vírus, né? Você tem que ter um distanciamento e a prevenção do álcool gel, máscara, vacina, etc. Então, no processo de cela, como você tem uma superlotação carcerária ainda, são poucas prisões no Brasil que têm dignidade, distanciamento, são mais pontuados de seres humanos. Então, a pessoa que estiver infectada, facilmente vai infectar a pessoa de lado. Então, na realidade, o Bolsonaro vem fazendo aquela teoria da tese do rebanho, da velha da eugenia, que tinha desde Esparta, né? Que era a disputa que tinha quando você nascia com defeito físico, ele pegava a criança e já jogava nos pendeiros, para não dar trabalho à sociedade. Então, essa tese, o Bolsonaro ele acreditou, no sentido de ter uma infecção generalizada, e as pessoas que tinham comorbidades, doenças, enfim, morria e ficava as pessoas que pudessem ter resistência. Então, quando ele não pode implementar isso, né, e a ciência, como disse o senador Aziz,
predominou, é por isso que ele ficou chateado. E ele ficou chateado com quem? Porque os governadores se rebelaram. E mais ainda no Nordeste, que foi criado um consórcio dos 9 estados e teve, no primeiro momento, um dos homens mais renomados do mundo, que é o cientista Miguel Nicoleles. Então, o esforço do consórcio Nordeste, a gente deve ser cientista, do ponto de vista científico inicial. Então, foi a partir dessa resistência e uma unidade de ação dos governadores do Nordeste que a gente teve um nível de contaminação menor do que outras regiões, a exemplo do Sudeste, que tem um maior poder aquisitivo que a gente no Nordeste. Então, foi uma decisão política. Então, ele ficou raivoso, né? Quando foram feitas medidas restritivas. Você acha que a classe política ela adora medidas que contrariam uma parte da população? Nunca. Mas entre a vida e a economia, quem dá a resposta não sou eu, quem dá a resposta é um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates. Ele disse, olha, se tiver um debate entre a vida e a economia, a gente tem que discutir a vida. E tem razão. Porque se a gente discutir a economia, se tem que discutir a vida, como é... Todo mundo morto? Mas não vai ter nem consumidor na visão capitalista. Isso é quando você tem uma urgência mínima, né? Então, ele não fez isso. Ele tirava a máscara, aquele exemplo de uma criança que não tem nem noção, o pai deixa, o cara tira uma máscara da criança, dá depoimento, faz receituário, como você falou, da cloroquina, e está provando que o pessoal da cloroquina é amigo dele. É necessário aprofundar o dono daquele curso de inglês, que já não é mais, do ISA. Aquele rapaz, um grande fomentador da cloroquina junto com o velho da Havan. Então, na realidade, essa questão da cloroquina, eu não tenho dúvida, se for aprofundado, eu não sei se vai ter tempo para isso, mas se aprofundar a cloroquina, você vai ver as digitais dessas figuras chegando no Palácio do Planalto. Então, essa questão é muito grave. E aí você tem, hoje, os feitores. Então, esse cidadão, quando define que os presos não podem ficar na prioridade, é o feitor do passado, pessoal. É o cara que é responsável pela queima de gás. Então, esse processo, Sinara, a gente está atravessando um momento muito complexo. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos em 2017, a gente está em 2021. E o que é que agrava? A gente paga um preço enorme sobre isso, porque quem defende a vida, direitos humanos não defender a vida, mas foi criado um bordão, e diga-se de passagem, alimentado pelos grandes meios de comunicação, que colocaram, inclusive, comunicadores como esse que está lá no Amazonas, que agora está sendo prejudicado, porque tem uma articulação internacional para tirar a sua publicidade. Os anúncios, né, do Siqueira Júnior, gente. O deputado se refere ao Siqueira Júnior, aquele deputado apresentador. Ele é da Paraíba, já trabalhou em Alagoas. Então, não só ele, o Siqueira hoje, infelizmente, é o destaque dessa atrocidade, bizarrice que está predominando, né? De alguns que, diga-se de passagem, tem audiência assinada. E esse público raiz bolsonarista, não se engane, é entre 10% a 15%. Hitler era cabo do exército. Ele não teria condições de chegar à chancelaria da Alemanha. Ele chegou no alto cargo porque ele teve apoio da elite econômica, ele teve apoio da Igreja Católica, ele teve apoio do Ministério Público, a grande organização que apoiou o Hitler foi o Ministério Público. Ele teve apoio do Poder Judiciário, inclusive você tem hoje teóricos daquele período positivista, até hoje que tem influência, agora não tem desuso. Ele teve apoio de parte de judeus, veja bem, teve parte das grandes empresas, Volks, BMW, né? O Porsche era o engenheiro do Hitler. Esse carro Volks, que é simbologia para uma geração, principalmente acima de 50 anos, o Fusquinha, foi um carro projetado para o general von Rommel, para atravessar o deserto, porque como no deserto você não tem água, é areia, eles tiveram que fazer um processo de refrigeração a ar. Foi quando foi criado o Volks, foi um carro para Hitler, para a guerra.
Então, veja, toda essa moçada não foi diferente também lá na Itália com Mussolini. Então, você tem uma parcela da sociedade aqui, não se engane, vai ter o processo eleitoral, mas de 10 a 15%, o Bolsonaro vai ter o Bolsonaro raiz, é o Bolsonaro que tem na minha família, na sua família, tem dentro da igreja, de amigos, que não consegue ter o empoderamento de uma mulher inteligente como a Sinara, que tem opinião, que não tem capacidade de ver um jovem também, uma pessoa que está fora do padrão secular de família, está fora desse quadrado que ele define o quê? A visão anticomunista, achando aí o padre Lancelotti é uma figura. Cada vez que eu escuto aquela figura, eu admiro. Ele só onde é que tem comunismo no Brasil e no mundo? Né? Porque até a União Soviética desmoronou. E a China, com o processo dito comunista, com a economia de mercado, mudou tudo. Né? A outra coisa que ele tem inimigo, a visão multicultural. Então, ele não permite a cultura, um modelo de família tradicional, a questão da propriedade. Então, esses eixos ele tem. E ele está arraigado aonde? No segmento que mantém hoje a balança comercial, que é o agronegócio. É esse agronegócio que lá atrás o latifúndio do passado, é o DR do passado, é o Centrão, só muda de nome, mas o pensamento é esse mesmo agronegócio que no passado foi ele responsável pelo genocídio dos índios. É esse mesmo agronegócio que foi responsável pela escravidão, e o Brasil foi o último a sair, e mantém esse processo. Então, como a gente tem uma perspectiva na economia, que o agronegócio ainda vai continuar crescendo, e aí não sei o que eu digo, eu não sou na área da economia, pode ter certeza que essa moçada vai continuar sendo bolsonarista raiz, na sua maioria. Espero que, minimamente, outros consigam pensar nos seus filhos. Então, se pensa nos seus filhos e netos, defenda a democracia. Se não quiser votar na esquerda, apresente outro projeto. Agora, o que está em jogo agora, naquela linguagem clássica, já que você botou a charge antiga, eu vou botar uma linguagem, vai ser democracia ou barbárie. Exato. Tem discussão de fundo. Não vai ter meu termo. Não vai ter vaga para o muro, como diz a Bíblia, né? Você tem que ser quente ou frio, não vai ter lugar para muro. Em cima do muro não vai ter. Então, o papel do Aécio, que foi um dos grandes responsáveis do golpe, sem dúvida. Ele questionou, então ele criou o ovo da serpente, ele mesmo já está dizendo que não vai ter isso. E agora começa a se aproximar. O comportamento do Aécio, agora na Credem, a gente votou nele, o PT, a gente já começa a perceber ele mantendo esse relacionamento. Ora, ele como presidente da Credem, independente do coletivo, se ele tivesse estatura política, ele era para fazer uma nota de solidariedade ao senador Aziz, porque a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele está no muro. A gente teve ontem a presença do presidente Tabim, do superintendente lá, eu fiz um questionamento, ele tentou atrapalhar, então a gente percebe que ele já começa a ter uma vassalagem. Eu lembrei hoje, deputado, no Twitter, que o Aécio, ele chama golpe militar de revolução. E a gente não pode esquecer, gente, que quem começou com esse papo de duvidar de urna eletrônica foi o Aécio, não foi o Bolsonaro. Quem começou com isso foi o Aécio. Né? Assim, é muito triste ver como que o avô dele, com mérito, eu não vou entrar no mérito agora, mas ele é um dos responsáveis pela redemocratização, e o Aécio é um dos maiores responsáveis pela reditadurização do Brasil. Quem jogou o Brasil nesse limbo foi Aécio Neves. Mas mudando de assunto um pouco, deputado... Agora, só uma informação, né, histórica, que você sabe. O Tancredo Neves, quando houve ameaça ao Jango para ter um golpe, isso está na história, o Hélio Gaspari fez, vários escritores registraram, e ele foi uma das pessoas que chegou para o Jango e disse, vamos resistir em arma, o avô do Aécio. Olha aí. O avô do Aécio. O Aécio, não, com todo respeito,
não tem nem o perfil e estatura do Chama autor. golpe de revolução, para mim, já não tem o menor respeito. Deputado, só para a gente concluir aqui, essa reação do Bolsonaro, dos militares, também tem a ver com o desespero deles diante das últimas pesquisas, né? Hoje saíram duas pesquisas importantes, a do XP e PESP, que mostra que olha só, que cresce o percentual dos que acreditam no sucesso da CPI e mais de 60% dos brasileiros acham que houve corrupção na compra de vacinas. Olha a situação em que o bolsonarismo se encontra. A pesquisa foi divulgada hoje e traz números favoráveis sobre a atuação da CPI da Covid, que está causando grande impacto negativo ao governo com denúncias de corrupção. E temos também a outra parte da pesquisa que diz que a rejeição ao Bolsonaro está cada vez maior, né? Olha só, a desaprovação ao Bolsonaro mantém trajetória crescente e vai a 63% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro. Então, assim, toda essa reação, também saiu hoje, eu estou vendo aqui o pessoal comentando, que saiu pesquisa do Datafolha com resultados semelhantes, Lula lá na frente, nas projeções para 2022, e principalmente o Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro cada vez maior. Deputado, o senhor não acha que é o famoso sentiu o Galvão aí no governo? Olha, a gente vinha falando durante a entrevista, Sinara, que vai ter uma tatuagem, que é isso que ele se preocupa com o eleitorado. Ele já começa a ter uma tatuagem que ele é corrupto. 60%. Dizia que não, né? Então, isso não é eleitorado de esquerda somente, né? Porque a gente nunca teve esse percentual. E com detalhe, quem encomendou a pesquisa XP, uma empresa de investimento que não tem relação nenhuma com a esquerda, pelo contrário, foi contra a gente, foi contra a Dilma e tal. Então, o capital financeiro ele quer sobreviver. Ele está percebendo esse processo, analisando que está um caminho toma. Então, já começa a ter a tatuagem do Bolsonaro corrupto. Aí, na hora que tem isso, você vai ter influência no segmento religioso. Não é a igreja X ou Y, é religioso, clássico, conservador, desse padrão de família. Cadê o discurso da moralidade, da corrupção? Aí cai por terra. Aí você já perde toda essa base. Segundo é a rejeição. E você sabe que você é uma pessoa que tem experiência em política. O problema não é você ter o percentual para ganhar a eleição. Se é pequeno, se você for desenvolvendo, pode até crescer. Agora, quando você tem uma rejeição alta e ela não diminui, isso é ruim. Então, ele está num percentual que ele já ultrapassou 60%. Esses números são complicados. Aí, isso aliado ao quê? A uma inflação que a população começa a sentir. Todos começam a sentir. O Lula, o preço do gás de cozinha era R$35, agora é mais de 100. Não é? No período do governo... R$130, até 130, um botijão de gás. Aí você tem um poder, porque o Lula deu o poder de compra do salário mínimo. Então, você começou a comer 3 vezes ao dia, que era o sonho, a meta dele, a utopia, né? Que até pela história de vida dele, da família, do nordestino que sofreu muito, etc., do êxodo. E aí, o que ocorreu? Esse processo hoje a gente volta à fome de novo. Não sou eu que estou dizendo. São organizações da ONU que já começam a verificar a fome voltando ao Brasil. Inflação, fome, desemprego, 15 milhões. Então, como é que equaciona isso? Aí ele agora deu um fôlegozinho de novo para o auxílio emergencial. Até que vai... Ora, o auxílio emergencial, ele não queria. Foi necessário a Câmara primeiro, queria um salário mínimo, à esquerda, aí ele botou 200, chegou de 600 a 1.200. Então, o que ele faz? O Paulo Guedes dá um corte, que antes era em torno de 90 bilhões, e esse, hoje, é em torno de 45 bilhões. Então, metade das pessoas que recebiam no passado R$600 deixaram de receber. Então, essas pessoas estão sem receber auxílio emergencial.
desempregadas, dependendo da cidade, né? Um caso mesmo, você deve conhecer Maceió e sabe que Maceió Alagoas tem um potencial turístico muito grande, importante, turismo e entretenimento. E aí você fecha todo esse processo de hotéis, de grandes eventos, aí você, desde a tapioqueira ao hotel 5 estrelas, tem consequências sobre isso, então tem desemprego. E o micro, pequeno, médio empresário, mesmo o Congresso botando uma linha de crédito, na prática ele não consegue acessar o sistema financeiro, no máximo os bancos públicos que estão sendo baseados. Então ele está numa quadra política onde a população começa a ter o mundo real. Você tem um reajuste do óleo de soja de 83%. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Por quê? Como o dólar está alto, ele pega e exporta para cima. Não está preocupado com o consumo interno. A proteína animal exporta também. Então, esse caldo, e aí você deve ter acompanhado, todos os motivos da queda da ditadura no governo Figueiredo, foi o que? Custo de vida. Foi aquele Sim, famoso... exato. O final da ditadura, a gente precisa lembrar para as pessoas que a inflação estava lá em cima. Que começou a envolver a associação de bairro, a solidariedade, foi num crescente. Então, se tiver economia mal das pernas, inflação alta, desemprego, a tendência dele é ir para o Rubicão. A discussão que existe é o seguinte: esse processo vai ser equacionado antes da eleição e, de repente, ele vai permitir que tenha um processo de impedimento e assumir o Mourão. Aí o Mourão seria o homem ideal para as Forças Armadas? Essa é a interrogação. No passado, tinha gente da esquerda que tinha até ilusão em relação a isso. Eu não tenho, em relação a esse vice. Que também é outro popista, né? Não, a Dilma afastou ele por flertar com a ditadura igual o Bolsonaro. Não tem diferença. Então, esse é um processo. Vai ter a tese da sangria, ou seja, vai fazer com que ele fique até a eleição para desidratar. Aí vem também uma conjuntura da terceira via, que é isso que a elite não está conseguindo trabalhar. O Ciro não passa de 2 dígitos, Amoedo, Moro, enfim, o Huck já desistiu. Tal. Então, eles estão com dificuldade. O próprio PSDB dividido, você sabe que existe o PSDB do Aécio de Minas contra o PSDB de Serra e de Alckmin. E o Fernando Henrique Cardoso com Moro, que é característica dele, o oráculo, e de repente pode ser quem? Vai ser um Tacher Sat, que vai ser para aglutinar Minas e São Paulo, só que o Tacher é um cara que já tem uma idade avançada, já tem problema de saúde, enfim, mesmo assim vai dar tempo, então tem um problema grave que é o tempo da terceira via. Eu faço fazer prognóstico assim, num sentido, eu acho que vai ser polarizado o processo. Vai ter algum esquema de tentar derrubar o Lula. Você veja que teve um ensaio do Luiz Fux, depois ele recuou. Por que recuou? Que eu acho que os colegas dele chegaram, e você está vendo o comportamento dessa figura que está no poder, né? Fazendo ataque pessoal o ministro... Não, o ministro do Rio, o famoso agora do Supremo, do STF, o Alexandre Moraes, ou... Do Rio de Janeiro, agora... Barroso. Sim, é verdade, com fake news e tudo. Ele fez ataque ao menino lá, o Alexandre, fazendo analogia que ele tinha ligação com crime, etc. Então, essas discussões, como o Supremo é muito corporativo, vai ter uma unidade de ação. E o outro fato novo, que ele escolheu quem vai ser o substituto do Marco Aurélio, que vai ser o terrivelmente evangélico e que toma cervejinha com ele, que vai ser o cara... despreparado. O Aras, que estava sonhando em ser ministro, com isso, e está tendo disputa interna no próprio Ministério Público Federal, de repente, pode ser que ele tenha coragem agora de acionar, já está acionando. Então, a gente está tendo cenários que pode ter o comportamento, mudança do MP, porque, diga-se de passagem, Senado, os órgãos fiscalizadores, todos com síndrome de avestruz quando tem medo. Bota a cabeça no buraco. Onde é que está a CGU, pessoal?
A AGU nem precisa, que ele ganhou o cargo agora. Onde é que está a Polícia Federal? Nossa, O vergonhoso. próprio Ministério Realmente Público. vergonhoso. A gente está num momento que a sociedade também descobriu que não teve neutralidade nessa moçada. Cadê o Tribunal de Contas da União, que foi responsável pelo relatório da pedalada? Esse orçamento que eu fiz parte da CMO foi uma excrescência, foi teratológico. Você tirou dinheiro de obrigações de despesas obrigatórias. Foi necessário modificar o TCU silente. Então, a gente está atravessando e tem que responsabilizar essa moçada. Eles são responsáveis, sim, desse processo que estão ocorrendo. Mas tudo é conjuntura. Então, quando o Bolsonaro começar a cair, os números que você apresentou agora, dessa última pesquisa que saiu do forno, eles também não são suicidas. Então, Arthur Lira foi vereador comigo, deputado estadual 3 vezes, eu estou no meu 3º mandato, conheço Arthur. A característica do pessoal no Centrão, nenhum é suicida. Eles vão trabalhar. Então, Arthur, vão abandonar o barco, né? o que é que o Arthur fez? O Arthur pegou aquela agulhinha mais fina que existe, aquela bem fininha, e chegou, colocou na jugular do Bolsonaro. À medida que ele vai fragilizando, ele vai mudando a espessura da agulha, sangrando mais. Aí ele quer o quê? Codevaste, Caixa Econômica, comunicação, aumentando o espaço central. Tudo isso tem um limite. Quando ele perceber que a população está mudando de humor, e aí tem um fato positivo para ele, que a gente está vivendo uma pandemia, e a gente ainda tem dificuldade de grandes mobilizações, porque uma parcela da sociedade tem medo, e é natural. Tiveram parentes mortos, contaminados e tal. Então, mas já começa o povo ir para a rua. Aí, à medida que tiver vacinação, era outra coisa que o Bolsonaro não queria. Então, você começa a ter volume de gente. E outra coisa, do ponto de vista midiático, já começa a ter efeito aqui. Só para você ter ideia, em Alagoas, nenhuma empresa de outdoor em Alagoas coloca outdoor contra o Bolsonaro com o deputado Arthur Lira. Todas com medo. Foi necessário uma campanha nacional de colocar algumas folhas de outdoor de fora para dentro, nos municípios, que é outra coisa que vai se preocupar muito. Quando começar a associar que o Bolsonaro tem um cúmplice, que na prática é o vice-presidente dele, já que o Mourão está de fora, que é Arthur Lira, e a sociedade colar, que Arthur é irmão siamês de Bolsonaro, aí ele vai pensar 2 vezes. Então, essa conjuntura, ela é tão dinâmica que pode ser que a gente faça uma live daqui a uma semana, mude tudo. Se tiver uma prisão como a de ontem, se tiver uma nota que foi feita das Forças Armadas. Então, antes a gente fazia uma conjuntura, eu sou de uma geração, quando eu comecei na caminhada ainda jovem, lá atrás, na pastoral operária e tal, e a gente tinha uma análise que era feita pelo pessoal da Igreja Católica, Teologia da Libertação, era uma vez por ano. Veja bem, uma vez por ano. Mimeógrafo a álcool. Já pensou? O pessoal não sabe nem o que é, o pessoal não sabe nem o que é. Aí depois atualizou. Era de 6 em 6 meses. Mimeógrafo a óleo. Aí depois essa conjuntura, ela foi trimestral. E uma das figuras que fazia essa análise era o Gilberto Carvalho, né? Gilberto era uma figura que tinha um papel importante. Ele ficou mensal, Comissão Pastoral da Terra. Isso era referência para a gente definir. Hoje em dia, você não consegue ter uma análise de conjuntura acima de uma semana. Porque as posturas propositais para criar o caos do Bolsonaro, que ele faz, alguns é atrapalhado individual, porque eu fui colega dele durante 6 anos, conheço uma figura que não tem relação interpessoal com ninguém, ele não convivia no Congresso com ninguém, ele é uma figura totalmente fora do padrão, né? É fora mesmo do padrão. Eu posso ter discordância com outros membros, por exemplo, Aécio Neves, golpista e tal, é o presidente da Credem, que eu faço parte, tem divergência, mas tem convivência diplomática, entendeu? O nível, a relação Bolsonaro é uma figura... Sim, ali não tem, né? Ali, por isso que ele fez tanto filho. E é por isso que ele tem também um problema, só a psicologia vai resolver, que eu não sou da área, a psiquiatria. Ele tem também uma frustração no Exército. Ele chegou somente a capitão e ia sendo expulso. Como ele humilha os generais, pessoal. Ele humilha os generais. Ele bota para fora o cara
dando chute no traseiro, e as Forças Armadas silentes, vergonhosa posição, que a preocupação, já que o início da conversa era esse, a gente vai finalizar, as Forças Armadas deveriam estar preocupadas com soberania nacional, com a condição de vida do povo brasileiro, a fome está voltando, essa entrega das multinacionais como dos Correios, uma empresa secular querida, né? É a entrega do setor elétrico, que eu sou, aí que é minha origem, o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, uma banda dos Estados Unidos, quem controla o setor elétrico é o exército americano, é que eles vendem a preço vil, né? Então, cuidado, tem que ter uma reflexão muito grande, claro que a gente defende a democracia e a paz, mas com essas posturas é necessário essas Forças Armadas, principalmente pessoas do bem que tem lá, que tem toda a organização, que pense no Brasil, retomem, defenda a democracia para que ela não vá no lixo da história junto com esse fascista, genocida, assassino do povo brasileiro chamado Bolsonaro. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tem muita gente aqui te mandando mensagem. A Maria Rivandi Capistrano da Silva, Paulão, como sempre, arrasando com o seu discurso. É por isso que me orgulho do meu partido, PT, há 41 anos, só tem gente boa. Claudinei Batista, excelente deputado, me representa. Parabéns, Sinara. As pessoas comentando aqui do Aécio, muita gente parabenizando. Veranice Ferreira, deputado excelente. Di Rodrigues, ouvir o Paulão falar é tão bom, parece uma aula. Todo mundo encantado com o senhor aqui. Volte sempre, eu quero agradecer a sua presença aqui e já está convidado para voltar quando quiser, tá bom? Sinara, eu quero dizer que foi um motivo de muita satisfação, que acompanhava as tuas redes sociais, teus artigos, boas provocações, que é importante, né? Eu preciso ter essa metamorfose ambulante, né? Como dizia o famoso Raul Seixas. E foi, para mim, um motivo de muita alegria, uma honra. Me coloca à disposição, na hora que você entender, avisando. Para mim, é um motivo de importância de aprender, um processo dialético, né? Quero agradecer as palavras de carinho dos internautas, aqueles também que discordam, não tem problema, porque como eu defendo a democracia, eu defendo que a gente tem que conviver com os iguais e os diferentes. E é por isso que eu gosto sempre de repetir uma história que teve com o JK, quando ele foi acusado de corrupção e foi fazer um debate no Largo do Machado. Aí ele entra e o movimento estudantil começou a vaiá-lo. Aí o pessoal preocupado, e ele, no final, aí disse assim, eu primeiro quero agradecer as vaias, porque eu defendo a democracia, porque esse sistema que permite que vocês me critiquem e vaiam. Foi aplaudido de pé. Então, é isso aí. Também concorda, é a contradição. Foi um grande prazer, Sinara. Um abraço aos ouvintes, para você, saúde, para a família. Obrigada. Vamos terminar essa live homenageando as famílias de mais de 500 mil mortos. A nossa solidariedade às famílias desses familiares, que, infelizmente, esse presidente genocida não tem sentimento para fazer isso. Muito obrigado. Tá bom, deputado. Beijão, tchau, obrigada. Bom, gente, chegou a hora. Hoje só tem uma edição do nosso querido e esperado Plantão do Lucas, com Lucas Rocha, chegando aqui com as novidades. Lucas, como vai, Lucas? Tudo bem? Tudo certo, Sinara. Boa tarde aí a todos e a todas. Hoje eu tô aqui de plantão, tem que ter 2 plantões, então, ao mesmo tempo. Sinara, a gente teve agora, saiu um Datafolha importante, que mostrou que a rejeição, o ruim péssimo do presidente Jair Bolsonaro chegou a 51%. Não sei se o Guilherme chegou a subir aí o levantamento. Aqui. Aí. Então, chegou a 51% o ruim péssimo do presidente Jair Bolsonaro. O ótimo e bom e o regular são 24% cada. Despencando. Despencando aí, a rejeição, o ruim péssimo subindo bastante. Então,
é mais uma pesquisa aí que combina com várias outras, né, Sinara? A gente teve a pesquisa IPEC, a gente teve a pesquisa MDA, a gente está tendo várias pesquisas hoje, teve também a pesquisa da XP, que mostra o mesmo caminho, né, que a rejeição do presidente está aumentando, a desaprovação está passando de 60%, né, já tem pelo menos 3 aí com mais 60%, e os números do Datafolha trazem também um dado muito interessante, que eu pedi para o Guilherme separar também, que é que a maioria acha Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. É muito adjetivo, né, Sinara? Adorei. Olha só, Maria Inês, você que está aí defendendo o Bolsonaro aqui no nosso chat, você é uma minoria, viu? Porque a maioria acha Bolsonaro, repete aí, Lucas, incompetente, burro, desonesto. Né? Desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente, ou seja, burro. Burro! Ainda tem uma outra, Sinara, que não está na manchete da Folha, que 66% acha que ele respeita mais aos ricos do que aos pobres. Então, além de tudo, ele é vendido para os ricos, né, Sinara? Eu estou para escrever um artigo, sabe, Lucas, lá no Socialista Morena, que está na minha cabeça esses dias, mostrando que o Bolsonaro, ele é um peão, só que ele é um peão sem consciência de classe, ele é um peão que aderiu à classe dos que estavam acima dele, né? Inclusive dos generais, ele se acha um general sendo um reles, capitão que saiu do exército sem nenhuma honra, né? Realmente... Exatamente, né? Sinara expulso do exército e se colocando aí como uma figura muito representativa dos militares. Sinara, Lucas, você não vai mostrar o funk, não? O funk genocida? Eu peço que tá todo mundo doido para ver. Coloca aí para a gente dar uma risadinha um pouquinho. Eu nunca lhe chamei de genocida. Chamou de quê, presidente? Genocida. Chamou de quê, presidente? Genocida. Chamou de genocida. Genocida. É Eu nunca o claro. chamei de ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, presidente? E o senhor? Rachadinha. Chamou de quê, presidente? Genocida. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Chamou de quê, presidente? Genocida. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Chamou de quê, presidente? Genocida. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Chamou de quê, presidente? Genocida. É muito bom isso. Vamos botar para dançar aqui, né? Esse Randolfo é muito engraçado, né? Muito bom. Só para citar então, Sinara, esse remix aí foi feito pelo Davi Rodrigues, do Ateia Podcast. Até aí tudo bem, podcast. Que a gente recomendando aí também o podcast aí. Muito divertido, muito, né? O vídeo muito sério mostrou antes, aí botou o funk comigo aqui. Exato, eu botei o vídeo, quem não viu aí o vídeo na íntegra, a gente pegou a versão mais longa, 6 minutos do discurso do Omar Aziz na CPI, vale muito a pena escutar cada segundo, mas essa versão aí é muito boa, né? É muito boa, Sinara. Olha, eu queria mostrar aqui a home da Fórum, né? Os assuntos que estão em destaque aqui no nosso... Opa, não tá abrindo, não? Abriu. Que em destaque está aí a fala do Omar Aziz ao presidente Jair Bolsonaro, né? Foi o ponto alto da CPI hoje, e as pesquisas eleitorais que saíram, né? Outro fato que está bombando é essa história envolvendo a Patrícia Leles, que está aí como a mais lida do dia. Sinara, eu queria passar também, rapidinho, por uma notícia de entrega de flores que teve hoje na CPI do genocídio, uma homenagem bonita que fizeram. Deixa eu pegar aqui, isso. A nora do Portinari mandou flores ao Omar Aziz, né, depois dos ataques que ele recebeu, como uma homenagem à mãe dela, que morreu de Covid. Ela está acompanhando a CPI do genocídio, a senhora Maria Edina Portinari, e mandou essas flores, né? Na carta ela diz: em memória das 530 mil vítimas do negacionismo, em respeito à dor das famílias. Recebe o apoio, o meu respeito, Vossa Excelência, né, o Omar Aziz, pedindo que o senador não esmoreça. Então, aí, uma homenagem importante, né, que teve hoje na CPI. Essas flores foram entregues pelo senador Humberto Costa, né? A Maria Edina passou para o Humberto Costa, que entregou ao Omar Aziz, e ele disse que isso estimula cada vez mais a busca pela verdade, né? São os diversos mortos dessa tragédia, né, senador?
Triste demais. Ô, Lucas, eu queria também comentar contigo. Eu separei algumas notícias para comentar contigo, sabe, Lucas? Uma delas é esse vídeo bizarro do Flávio Bolsonaro fazendo um discurso, gente. Hoje, ele fez um discurso no Senado que é uma coisa assim, realmente, vou colocar para vocês e depois eu vou comentar com o Lucas. E o que a gente tem visto na CPI, infelizmente, tem manchado o nome do Senado de uma forma difícil de depois nós recuperarmos. Um show de horrores, uma desumanidade para as pessoas que sentam naquela comissão para depor, em especial, se enxergam que vão falar algo que não comprometa o governo, em especial o relator da comissão. Ameaças de prisão, atrapalhando depoimentos, constrangendo testemunhas, enviando para a Receita Federal ofícios para quebra de sigilo fiscal de pessoas que sequer foram citadas na CPI, nunca foram ouvidas na CPI. Uma oportunidade, presidente, eu perguntei ao presidente da CPI, o Maraziz: presidente, qual o critério para se quebrar sigilo de alguém nessa CPI? O presidente Omar respondeu: senador Flávio, nós ouvimos a pessoa. Se houver algo que a comissão entenda que é preciso fazer, que há necessidade de se quebrar o sigilo fiscal e bancário de alguém, nós deliberamos, aprovamos e fazemos a investigação, como tem que ser. Mas, infelizmente, o senador Renan Calheiros tem sido um ponto muito fora da curva nessa CPI. Uma pessoa que não tem nenhuma credibilidade para apontar o dedo para ninguém, para dar lição de moral a ninguém, e para cometer essa série de absurdos em cima de ilegalidades, em cima de fatos atrozes, até fazer a busca e apreensão de um celular. Ele determinou que fosse feito com o presidente Randolfo Rodrigues sentado naquela cadeira, algo que a CPI nem poderia fazer, somente com autorização judicial. E agora, presidente, está aqui, circula nos corredores do Senado. O objetivo do senador Renan Calheiros é pegar o senador Flávio Bolsonaro. Já falo para ele que ele não faz o meu tipo. Sou casado. E o que chega pra gente, né, que tem um bunker na sua casa, com a minha foto na parede, pessoas no meu entorno que ele busca a todo tempo, acreditando que tem algum envolvimento comigo, pessoal, de amizade. É inacreditável. Ele simplesmente fala que o Renan quer pegar ele e que ele não faz o tipo, que o Renan não faz o tipo dele. Que negócio é esse? Onde é que já se viu, gente? Por que eu acho impressionante a fixação dos bolsonaristas com a questão sexual, né? São pessoas muito mal resolvidas, né, Lucas? Pois é, Sinara, esse videozinho mostra aí o desespero dele com o Renan Calheiros. Eles têm um medo do Renan Calheiros, assustador, né? É uma coisa assim, uma relação que eles têm com o Renan que não se explica, né? Nossa, eu acho assim, eu acho essas pessoas bizarras, né? Por falar em bizarrice, tem uma outra notícia bizarra que eu quero comentar com o Lucas, que é o fato de o Olavo de Carvalho, que todos esses anos dizia que os Estados Unidos eram praticamente a terra prometida, o lugar perfeito, enquanto colocava nosso país lá embaixo, diante dos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Olavo está doente. E aí ele vem se tratar do Brasil, gente. Exclusivo Olavo de Carvalho desembarca no Brasil para tratamento médico. Vocês sabem por quê, né? Porque o SUS é gratuito, ele vai para o Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo, universidade pública, que essa gente sempre esculhambou, sempre disse que era antro de maconheiros, mas na hora de se tratar, porque lá nos Estados Unidos, a gente tem que falar para as pessoas, né, Lucas? Ele nunca teria condições financeiras para arcar com o tratamento da doença dele, seja lá qual for, não sei nem qual é a doença que ele tem, mas é caro.
Gente, nos Estados Unidos é caríssimo, vocês precisam assistir o documentário do Michael Moore sobre a saúde nos Estados Unidos, onde eles largam gente na rua, porque não tem como se tratar. Foi por isso que o Obama criou, só que o Olavo não é cidadão americano, ele tem direito a nada lá. Ele foi contra o Obamacare, né? Ele foi contra o Obamacare também. Olha isso, aí veio para cá como um sanguessuga se aproveitar de um sistema que passou a vida criticando, né, Lucas? Que hipocrisia, né? Pois é, Sinara, mais um episódio aí desses anti-sistema público que recorrem a ele quando precisam, né? É lamentável, né, que tudo que o Olavo fala, né, ele vai na prática, no final das contas, não é o critério da verdade para ele, né, Sinara? Exatamente, nossa, quer dizer, a prática dessas pessoas é totalmente diferente da teoria, né? Eu vi aqui que tinha uns bolsonaristas entrando dizendo para eu dar a minha vacina para os presos. Não, quem tem que dar a vacina para os presos são vocês, que vocês eram contra a vacina e agora estão se vacinando porque outros países estão exigindo a vacina, né? Eu poderia dizer, se não fosse quebrar a corrente da imunização, que vocês não se vacinassem, continuassem tomando cloroquina, enchendo aquela lugar de cloroquina, que é o que vocês merecem. Não, por que eu, que sou a favor da vacina, tenho que dar para os presos? Que tem direito, sim. Eles estão, como explicou o Paulão, eles estão sob tutela do Estado. O Estado tem que providenciar para ele a imunização. Eles estão já fechados, né? Quem tem que dar a vacina seria você aí, ô bolsonarista. Pois é, o tempo todo contra a vacina e só conseguiram também vacina quando quiseram o esquemão também, né, Sinara? A CPI já está mostrando isso, né? E cada vez que a CPI avança, o bolsonarismo fica mais nervoso, né? Sinara, hoje falando em CPI também, voltando a falar rapidinho de CPI, os senadores enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que ele respondesse a questão do Luiz Miranda, e eu pedi para o Guilherme subir um videozinho do Omar comentando sobre isso. Nem propaganda de vacinação. É uma oportunidade que ele tem de dizer, olha, o deputado Luiz Miranda é um grande mentiroso, é um canalha, é não sei o quê, aqueles adjetivos todos que ele costuma dar aos seus adversários. E ele terá essa oportunidade de responder essa carta e, com isso, também fazer um desagravo ao deputado Ricardo Barros, que é o líder dele na Câmara. Então, nós não estamos pedindo, não é uma carta mal educada, mas ajudaria muito, e eu entendo que o presidente também está interessado, que a gente aprofunde as investigações. Pois é. O pessoal está pedindo aqui o link do vídeo do funk. A gente pegou no Twitter, né? Então eu pedi para o Guilherme colocar no chat o link do Twitter, onde tem, e onde é mais que tem também, Lucas? É do podcast Até Aí Tudo Bem. Até Aí Tudo Bem podcast. Então, quem quiser conhecer mais, esse remix foi feito pelo Davi Rodrigues, que é um dos âncoras desse podcast. Viu aí o Adson Xavier, ele que botou aqui um superchat para pedir para a gente disponibilizar o funk do genocida. Eu estou pedindo para o Guilherme colocar no chat o link do Twitter, por lá você consegue baixar. Renato Ribeiro falando, desculpa, Sinara, os bolsonaros foram muito mal comidos. Olavo vai ser preso quando? Pois é, né? Eu quero que ele melhore de saúde para poder responder pelos processos que ele tem aqui no Brasil, está devendo dinheiro a muita gente, inclusive ao Caetano Veloso, né? Que, aliás, as pessoas hoje estavam no Twitter dizendo assim, corre, Caetano, porque ele tem uma promessa aí que o Olavo fez, que eu não vou nem mencionar aqui, porque é tão baixo nível, que aí mandaram o Caetano fugir, porque o Olavo está voltando para o Brasil, e pode ser que ele queira pagar a promessa que ele perdeu, né, Lucas? Será que vai ter o passaporte apreendido, Sinara? Fica aí a dúvida, né? Lucas, eu queria também colocar aqui para as pessoas verem o discurso
do diretor de cinema Kleber Mendonça Filho, hoje em Cannes, muito importante, tá, gente? Ele denunciou lá na coletiva que ele participou em Cannes o genocídio brasileiro, citou Bolsonaro, explicou o que o Bolsonaro, de que forma o Bolsonaro está destruindo a cultura brasileira. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Right now, in Brazil, we have reached 500,000 dead with the COVID pandemic. We know from technical data that if the government had acted accordingly, 350,000 people would have been saved. So I think one way of resisting is passing information around and talking and discussing. Interesting, because I think I could mention what's happening now at the Brazilian Cinematheque. The Brazilian Cinematheque has been closed for just over a year now. 90,000 titles, 230,000 reels of film and television tapes. All the technicians and experts have been fired, and this is a very clear demonstration of contempt for culture and for cinema. And I thought I should mention this because we're at the Cannes Film Festival and we all love film here. And I think this is also a temple of memory and preservation. So some of my non-Brazilian friends say, what can we do? And I say, talk about it, discuss it, write about it, talk about it on your podcast. Maybe call a few people in government and ask, why are you doing this? So I thought I should get this one out. Thank you. Vocês veem que foi na mesma situação em que o Spike Lee está ali perto dele, né? Está no centro da mesa, e o Spike Lee chamou o Bolsonaro de gangster, né? Então, assim, o mundo já sabe quem é o presidente que temos e o que ele está fazendo. A Suzy Fetcher está falando aqui, Sico, Michael Moore, ótimo documentário imperdível. Eu estou pedindo para o Guilherme, Suzy, para colocar aqui o link do artigo que eu escrevi no Socialista Morena sobre o filme do Michael Moore, e tem lá o link para o documentário completo, é possível assistir gratuitamente no YouTube, tá, gente? Sinara, amanhã a gente tem na CPI o secretário, servidor, né? Ele ainda é servidor do Ministério da Saúde, William Amorim Santana. Ele vai falar mais uma vez sobre a questão da vacina Covaxin. O nome dele foi citado no depoimento da senhora Regina Célia Oliveira na terça-feira. Então ele já vai estar aí para depor falando sobre essa situação, né? Que é a principal investigação que a CPI tem travado, né? Sim, sem dúvida. Lucas, antes da gente terminar, eu queria também falar para as pessoas que o Intercept divulgou uma nova denúncia, tá, gente? Contra o governo Bolsonaro. Olha só, vocês lembram que a Anvisa recusou a vacina russa Sputnik, né? Aliás, essa semana a revista Nature, uma revista científica super respeitada, quem conhece ciência conhece a Nature, publicou um artigo dizendo que a Sputnik é segura e eficiente, tá? Não se sabe por que a Anvisa se acha acima até dos cientistas mais importantes do mundo e dos articulistas da revista Nature, mas o Bolsonaro vai pagar $2 a mais por uma dose de Sputnik, porque vocês lembram que eles liberaram emergencialmente o uso da vacina russa? Então, agora o pessoal do Intercept divulgou uma matéria dizendo que os estados, os governadores vão pagar, que encomendaram a Sputnik, vão pagar mais barato que o governo federal. O Bolsonaro vai pagar $2 a mais por dose da vacina Sputnik V, que foi encomendada à farmacêutica ligada ao Centrão. Os estados encomendaram o imunizante direto da Rússia, mas o Ministério da Saúde preferiu pagar mais para a União Química, que tem
como lobista, adivinhem quem? Ricardo Barros, né? E é uma coisa que eu tenho falado aqui todos os dias, Lucas, que nunca existiu essa figura do intermediário na compra de vacina, gente. Isso já é um indício de corrupção. Vocês veem que os estados compraram direto da Rússia. Por que eles têm que usar um intermediário ligado ao Centrão? Pois é, com a União Química, né, essa história que, enfim, a União Química disse que ia produzir vacina no Brasil, disse que estava tudo pronto para começar a produção, e até hoje parece que não começou a produção. Então, houve muitas controvérsias nesse processo todo da negociação da Sputnik V. É importante ir em cima para entender o que aconteceu aí, né, nessa intermediária, né, a União Química. Exatamente. Terminamos? Terminamos, Sinara. Lucas, muito obrigada aí pelo plantão, sua participação aqui. E o Lucas, gente, amanhã é sexta, dia do Papo Cabeça, então não vai vir. Segunda-feira ele volta aqui com o plantão do Lucas. Brigadão, Lucas, ó. Beijão para você, querido. Tchau, Sinara. Até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Você também. Bom, amanhã é o dia do nosso programa cultural. Amanhã tem uma entrevista dupla com 2 jovens escritores brasileiros, Cristina Judar e Rafael Tonon, e a gente vai falar de literatura e também de comida. Imperdível amanhã, a partir das 17 horas, aqui no Jornal da Fórum. Obrigada a todos e todas pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijão, gente. Tchau, obrigada.